Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo KN, um episódio muito especial. E estamos com um cara hoje que Um cara especialista no assunto. Hoje um o cara que episódio veio assim, preparado. tem tudo pra ser Especial. É isso. E se você não me conhece, você caiu aqui de paraquedas, esse é o nosso 4º episódio, né? Primeiramente, convido você a assistir esse e depois os outros, né? Meu nome é Vitor Xavier, tenho 22 anos. Meu nome é Guilherme Dionísio, tenho 21 anos. E é isso. Antes, explicar um pouquinho do nosso podcast, esse é o nosso 4º episódio, né? A gente nasce de um desejo de dois jovens de falar um pouco mais sobre o reino de uma maneira mais didática e simples. Então, trazer temas... Temas complexos, mas que a Exato. gente consiga passar Exato, e tirar mensagem. muitas dúvidas também, É né? Chamar isso. pessoas especialistas. E é isso. E primeiro falar do nosso primeiro patrocínio, a IBIAD, que cede esse espaço aqui pra gente, esse estúdio. Nosso Né? colaborador, A gente é muito grato ao pastor Marcelo e toda a igreja. E o segundo patrocínio... Segundo patrocínio, né? Hoje um patrocínio diferente pra quem já vem acompanhando os outros episódios. A gente tá com a Holic, né? É uma marca de roupa cristã, então se você quer andar com estilo, com propósito, levando a mensagem acima de tudo, a gente tem uma baita indicação pra você, que é a Holic. E hoje, especialmente, eu tenho um recado pro Guga, direto de um dos donos da Holic, Arthur Moço. Arthur Moço deixou comigo o negócio. Ele queria entregar direto pra você, mas ele acabou tendo que viajar e tudo mais. Então eu fiquei com essa responsabilidade de você pra colocar pra você. Então, pessoal, eu vou entregar pro Guga aqui, mas siga... Já dei spoiler do convidado? O pessoal já viu no título aí, Tá já, no né? título também, não tem muito o Se que fazer você quer andar mistério. com estilo, com propósito, acesse o site da Holic. Muito obrigado aí, Isso. Arthurzão, Denis, o pessoal da equipe da Holic. Guga, Isso. esse presente é do Sensacional. Arthur pra você, meu irmão. Que presentão, obrigado Arthur. Olha que estiloso, cara. Olha, É isso. agora eu isso. vou ficar bem É vestido. isso. E levando a Obrigado. mensagem. E levando a mensagem, é isso aí. Deixa eu pegar a descrição do nosso Vou deixar convidado. aqui, posso deixar aqui? Pode, Fácil. deixa aí, Isso fica aqui, à mano. Tem uma vontade. aqui também. Vou deixar Isso aqui assim manda. ainda. Aí, ó. Então vamos lá, pegar. deixa eu pegar a ficha técnica, porque tem coisa pra falar, hein, irmão. Tem Vamos coisa. lá. Vamos lá. Tem uma Nosso, história aí. nosso roteirista. É roteirista que fala? Roteirista, né? Roteirista. Vamos lá. Thiaguinho. O Guga, que é ministro de louvor, pastor de músicos e de jovens na comunidade da Graça Sede, em São Paulo. Tá nessa estrada há mais de 10 anos, né? Sendo louvor e apaixonado pela igreja local. Né, discipulado por nomes como Ademar Campos e Ronaldo Bezerra, e tem lançado muita coisa boa de músicas autorais O cara e tá fraco de próprias. mentor, né? E veio aqui pra falar um pouco com a gente. Gustavo Xavier. É isso. É isso. Palmas, por favor. Palmas, por favor. Obrigado, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ô, primeiro, obrigado pelo convite aí. Que apresentação, né? E, novamente, obrigado a Holy, que só tenho que agradecer, cara, porque Isso. é uma oportunidade de a gente conversar, e eu gosto de conversar, gosto muito, então é bom estar aqui com vocês, pra gente legal. poder bater esse papo. Espero poder cooperar com a dinâmica que vocês têm imposto aqui. Amém. Acho que Uhum. tem tudo pra ser uma conversa legal, tô à disposição de vocês. Aí. Amém, isso. amém. E, cara, assim, eu lembro que a gente, estruturando o projeto, falando da ideia, a gente pensou, cara, imagina a gente consegue trazer o Guga. A gente tava falando É. de pessoas assim, né? Uhum. Então, imagina a gente consegue trazer o Guga. Aí, cara, minha mãe é uma grande fã, acompanha você. Ô, Ela manda falou um assim, cara, abraço pra sua mãe. chama ele que ele responde. Marca ele que ele responde. Aí eu falei, será que ele vai responder? Não sei o que, né? Falei, deixa eu chamar o Davizão. Aí Davizão, meu, ele super Foi. topou, tá disponível. Então, cara, a gente queria primeiro Sim, agradecer aí agradecer. você, a disponibilidade, é uma Agenda- honra, agenda- de fato. Poxa, obrigado. Bem corrida também, ainda mais vindo de uma conferência, né? A gente conferência, depois vai falar um Essas últimas pouquinho. semanas estão puxadas, mas aqui estamos. É Que bom. isso. Eu fiquei feliz de verdade com o convite, assim, honrado de poder fazer parte, né? Uhum. De alguma forma acharem que a gente pode ter uma boa conversa aqui. Então, com certeza. vambora. Com certeza, Obrigado vamos. mesmo. Acho que, mas pra começar, você apresenta um pouco pra galera, conta o que você faz da vida. Você Seu deu um ministério. resumo aí, deu mas uma- foi um resumo de fato, né? Eu sou Aham. o Guga, a gente é primo, acho, né? Sou Guga Xavier. né? Exato. Verdade. Você é Vitor na mesma Xavier. linhagem, Um né? lugar aí. Eu tô na Comunidade da Graça, sede, aqui na Zona Leste, na Vila Carrão, desde os meus 11 para 12 anos. Se não me falha a memória, eu tenho uma memória complicada para data, assim. E na comunidade foi o lugar que, de fato, eu posso dizer de forma muito certeira que foi onde o Senhor me plantou mesmo, né? Porque tudo que essa conversa só é possível, assim, a partir daquilo que Deus
falou, fez, mostrou, revelou, ensinou, corrigiu nesse lugar de onde as minhas raízes foram firmadas, que é na minha igreja, na comunidade da graça que eu faço parte, né? Uhum. E isso envolve todas as pessoas que passaram e estão na minha vida até hoje, Sim. como vocês mencionaram, né? Essas pessoas têm um papel fundamental ainda na minha vida, né? O pastor Ademar, o pastor Ronaldo, assim, principalmente, hoje ele é o nosso pastor sênior, né? E, assim, fazer parte da equipe dele, que eu também fiz parte da equipe do pastor Carlos Alberto também, antes deles... De ter essa transição, essa passagem de bastão, né? Então foi um lugar que por muitas vezes eu fiquei olhando assim, caramba, como que eu vim parar aqui, né? Eu fiz essa pergunta inúmeras vezes. Às vezes me faço ainda, não é tão simples, porque a responsabilidade é muito grande, né? Os desafios são muito grandes. E aí, claro que a conversa vai ajudando aqui, mas foi... O meu desenvolvimento ministerial, ele sempre passou pelo serviço, pelo entendimento de que eu queria e podia ser útil para o reino, para as pessoas, porque de fato um dia meu coração foi transformado. Então aqui a igreja, eu lembro que aquilo que eu vivia no meu dia a dia, até mesmo, vou dizer dessa forma, né? Acho que as pessoas vão entender, mas até mesmo o meu relacionamento com as pessoas que não eram da comunidade, os meus amigos, assim, de forma muito natural, aquilo foi perdendo força, e a minha relação com a vida da igreja, com as pessoas que Deus colocou do meu lado ali, os amigos, né, desde essa época, os amigos e irmãos até hoje, assim, a minha vida foi ganhando um novo sentido, um novo significado, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. E isso foi se desenvolvendo também em forma de serviço, de descobrir dons, né, de perceber que o Senhor tinha derramado algumas habilidades mais específicas, assim, cheias de limitação ainda, mas algumas coisas que, de fato, eu poderia fazer para servir, para... Queimavam mais em você, no seu coração. Mas é engraçado que o começo, tipo, foi muito... O começo e até hoje é muito pela questão do serviço em si, de ser servo. Sim. Não o que você está fazendo, né? Mas o de servir. Embora eu faça coisas assim que tenham certa... acabam tendo uma... não sei se relevância, mas acabam tendo um significado. Às vezes você acaba sendo enxergado por aquela fotografia de como a pessoa te vê, né? Por exemplo, será que o Guga vai topar tá aqui? Porque a foto que vocês tinham é do Guga que tá lá no encontrão. Às vezes o Guga é distante, né? Sim. E é natural a gente criar essa imagem, mas a minha necessidade, talvez o chamado real, assim, de Deus, e o que torna o desejo profundo meu sempre foi o que eu mas... O que tem que fazer, o que eu posso fazer, será que eu tenho condições de fazer? Então, não exatamente o que, e pegar esse o que e transformar ele em algo, não, é para carregar o bag do violão do pastor Ademar, eu carrego, sabe? É o ex-me aqui. É o coração de servir pra, mesmo. tipo, fazer algo, o pastor Ronaldo tá pedindo para, não exatamente na música, não exatamente com os jovens, nesses ministérios eu estou hoje. Já estou há um tempo. Mas eu entendo que também, em algum momento, pode ser que eu esteja fazendo uma outra coisa. Sim. Eu não sei se pensar isso é muito correto, assim, ou pode parecer uma coisa muito inconstante, mas é como eu me sinto. Sim. Eu sei que talvez em algum momento eu esteja fazendo alguma outra coisa. A questão eu gosto de uma frase que tem uma música do Asaf, né? No fim, eu quero ser encontrado fiel por Deus, assim, né? Eu quero ser encontrado fiel. Acho que essa é a grande questão. Legal. Eu quero ser um servo. Sim. Parece Quando a gente fala desse jeito, parece que a gente está fazendo uma propaganda de simplicidade, né? Sim. Mas não é, no fim é um desejo. Eu estava refletindo sobre isso nesses dias, assim. Deus tem falado comigo muito sobre a origem de algumas coisas, assim, em mim. E uma delas, assim, muito nítida você é servo. Você é escravo, assim, escravo desse amor. Sim. Então, assim, eu quero me manter nesse lugar. Cara, que legal. Você falou um pouco sobre essa visão que acaba sendo construída do Guga, ou Guga lá em cima do altar, ou o Guga, né, o cantor e tudo mais. Mas, cara, o negócio que me chamou a atenção é que você falou que desde muito novo você tá ali dentro da comunidade da Graça, 12 anos, mais ou menos. Foi por aí. Cara, como que era essa rotina do mini Guga naquela época? Porque, assim, tô te perguntando isso porque hoje a gente tem a visão do Carlos Alberto, por exemplo, de alguém muito mais, o cara que é gestor ali,
de quem tem a visão e tudo mais. Só que a gente sabe que quando a gente é mais novo, a gente tá ali na correria, né? Servindo, correndo pra lá, pra cá. Não que hoje ele ainda não faça esse papel. Sim. Mas como que era essa visão de acompanhar o Carlos Alberto em uma outra época da comunidade da graça, cara? É legal essa sua pergunta, porque nesse momento, assim, com essa idade, eu acho que eu não tinha essa percepção. Caramba. Meu olhar era ainda muito limitado até aquele círculo de pessoas que eu estava passando a conhecer naquele momento. Porque, para dar um passo antes, né? Meu primeiro contato com uma igreja foi através da minha avó paterna, falecida já, mas que ela assim, tem e teve um papel muito importante na minha vida com Deus, assim. Eu posso dizer de forma muito clara, assim, que assim, ela é grande, foi uma grande intercessora e responsável. Porque quando eu tinha lá, acho que por volta dos 5, 6 anos, ela me pegava em casa e ela me levava com ela para a igreja, mas a minha avó era da igreja presbiteriana. E o meu primeiro contato foi esse, na igreja presbiteriana e na escola dominical. Então foi ali que eu tive contato com Bíblia e tal. Foi na comunidade que eu tive encontro com Jesus. Mas quando eu cheguei na comunidade, ouvir sobre Deus não era novo. Eu já ouvia há muitos anos. Mas é como se na comunidade, aquilo tudo que eu fui recebendo como semente no coração ali desabrochou, ali ganhou sentido. Legal. Ali as dúvidas passaram a ter respostas, assim. Ali eu comecei a enxergar aquilo que Deus realmente pode e quer fazer na vida de alguém. E assim, eu vi Ele fazer isso na minha vida. Então, o que acontece? Nesse momento, eu comecei eu olhava muito ao redor do que estava acontecendo. E é interessante, porque eu olhava a comunidade como um lugar perfeito, né? Não, e eu acho, claro que não é um lugar perfeito e nunca foi. Mas era um lugar incrível para mim, assim, de uma alegria extrema, de muita gente. Eu vim de uma igreja dos 6 aos 10 anos ali, era uma igreja pequena. Desde pequeno você sempre teve contato Sim. com a igreja. Sim. Entendi. E aí, de repente, eu cheguei na comunidade, uma história interessante também, mas porque minha mãe trabalhou com uma moça, uma mulher. Ela era diretora da primeira creche que a comunidade supervisionou como fundação. Na época não tinha escola ainda. A escola Comunidade da Graça. A escola estava em processo de implementação e quase começando. Foi nesse mesmo momento que a escola começou. Tanto é que a Rose, ela trabalhou com a minha mãe, ela era responsável pelo departamento que minha mãe trabalhava. Minha mãe era secretária dela na creche. Ela foi a primeira diretora do colégio da comunidade. Caramba. Então, por causa dela, a gente começou a ter, desde ali de muito, mas isso também antes de chegar na comunidade, a gente recebia as fitas das gravações da comunidade. Eu lembro que as músicas do pastor Ademar, assim, antes de eu nem fazer ideia de como o pastor era, aquelas músicas já moravam no meu coração. Eu ouvia aquilo todo dia. Caramba. E aquilo ganhou, assim, não era porque eu ouvia porque era famoso, não. Minha mãe ganhou aquela fita, eu lembro que quando minha mãe pôs aquilo, era uma fita, né, vocês nem sabem o que é isso direito. Eu não. Era uma fita cassete, você ouvia, você colocava num rádio, assim, ó. Era um jeito mais barato de ouvir música antigamente, então, em vez de você comprar o disco, você comprava a fita. E quando minha mãe colocou da primeira vez, aquilo... Eu não consigo dizer exatamente o que aconteceu, mas eu sei que aquilo me fisgou real, assim. Aquelas melodias, a letra, elas entraram no meu coração. E depois eu não imaginaria que, tipo, questão de 6, 7 anos depois, eu estaria naquela igreja. Não dava para saber. Então, o meu campo de visão, assim, para a comunidade era de uma igreja perfeita, incrível, grande, alegre. Mas eu não conseguia ter essa visão exata de como era para os responsáveis, para o pastor Carlos Alberto, assim, o que era a função exata dele de gerir, de pensar, de ter visão. Isso veio acontecer muito tempo depois, assim. Era um coração que estava se amadurecendo ainda na fé, você acha? Eu acho que eu tava crescendo. Eu tava Como crescendo. pessoa também, né? Você tava com o quê? 8, 9 anos nessa Então, fase, na né? verdade, quando eu comecei a ver a comunidade assim, foi entre 11 e 12 anos. Então, era muito ainda de acordo com meu campo de visão naquela realidade ali, de como que aquele ministério que eu fazia parte, como que ele era diferente do que eu até então já tinha visto.
e de como eu gostava daquilo. Uhum. Então, essa visão lá da frente, assim, ainda não existia. Uhum, Ela sim. veio existir anos depois, assim. Caramba. E aí você já tava nesse... Já, assim, quando passou a ter esse tipo de visão, você já tava envolvido? Como que tava essa parte da sua vida mesmo? De ali, depois de começar a entender o que seu coração queimava, pra onde você tava sendo apontado, qual foi o momento que, ministerialmente, você acendeu ali? Foi logo depois que eu me batizei, entre 14 e 15 anos, foi com um convite, assim, a música sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei muito de música, mas a minha casa não era uma casa tão musical. Falando do meu pai e minha mãe. Meu avô, por parte da minha mãe, sim, meu avô era um músico, um excelente músico. Mas naturalmente, a música fazia parte da minha vida. E num dia, numa festa de aniversário dos amigos que eu tinha feito ali na comunidade, tinha um videokê, sabe? Esses Videokê. Uhum. E um amigo meu ali, ele sabia que eu gostava de cantar. E ele falou, vamos cantar uma música ali e tal. Nessa, o filho do pastor Ademar de Campos, o Rodrigo, que até então a gente não era amigo, eu só sabia quem ele era, ele já coordenava toda a parte musical com adolescentes na igreja. Ele me viu cantando e falou, cara, você não quer participar da audição do ministério com os adolescentes aqui e tal? E eu fui simplesmente por causa do convite, assim, não foi pensando naquilo que poderia vir a acontecer. Uhum. Eu fui porque eu achei legal ele ter me convidado, tipo, pra achar que eu legal. tinha condições de participar de um teste, assim. Sim. E eu lembro que ele tocou a música Ele é Exaltado, e eu lembro que eu não cantei 3 frases dela, assim. Antes de chegar no refrão, ele falou, não, essa semana tem ensaio na minha casa, você já tá dentro. Esse é o Rodrigo, Aí, filho do Ademar. Rodrigo Campos, Eu nem sei se ele lembra disso. Rodrigo, se você lembrar disso, eu falo pra ele isso às vezes. Ele gravou um projeto incrível, já vocês vão ver. Caramba. Incrível, incrível. Em português, né? Porque ele mora na Finlândia. E quando eu cheguei nesse ensaio aí que a coisa aconteceu. Foi bem nesse momento aí que eu fiz, uau, alguma coisa... Porque eu tava na sala da casa do Rodrigo, ensaiando e, tipo, tudo muito novo pra mim. Eu nunca tinha feito um ensaio, nunca tinha participado de um ensaio. E, de repente, o pastor Ademar chegou. E aí ele entrou, assim, deu oi pra gente e entrou. Naquela hora, tipo, a minha memória deu uma destravada. De, tipo, lembra as músicas que você ouvia com 6 anos? Então, olha onde eu te pus aqui. Caraca, tipo assim, não sobre um mérito, mas olha que Sim. oportunidade. E, de fato, foi uma oportunidade de aprender muito a partir desse DNA de louvor e adoração, que é da comunidade, que passa pelo pastor Carlos Alberto, que passa pelo Ademar, pelo Ronaldo, pela Raquel. E eu me sinto hoje, assim como outros, né, da minha geração, eu, o Vini, Germelino, o Samuca, eu me sinto parte de uma nova leva de ministros, assim, que tem esse DNA, que compreenderam isso, que respiraram, que viveram isso, que receberam isso por meio da graça mesmo, de como que é esse ministério para nossa igreja, para nossa comunidade. A gente respeita demais tudo, todos, a gente não é esse. Mas qual que é... O pastor Carlos Alberto ensina muito bem isso, né? Qual que é o nosso gosto, assim, o termo que ele usa até parece pesado. Ele fala assim, qual que é a nossa saliva? Qual que é o nosso DNA? Aquilo que é inconfundível, que pertence a nós. Então eu percebi que ali começou essa oportunidade de aprender isso. Na verdade, não, de receber essa transfusão, assim, legal, sabe? legal. Foi ali. Minha família inteira, Sim. meu pai é músico também, e eu sempre tive muito esse lance também da música. Eu entrei na música mais ou menos nessa faixa etária, comecei a tocar na igreja com 12, 13 anos, e eu queria muito saber de você como é que foi esse lance de passar sobre esse lance de ministério na adolescência, juventude, como que foi isso, e qual foi o papel do Ademar de Campos, do Ronaldo Bezerra, como mentores, assim, entre aspas, na sua vida. Eu, pelo menos, tenho essa visão de que o ministério de louvor como um todo, ele é muito visto, mas ao mesmo tempo ele é muito atacado. Acho que você tem até mais base para falar isso. E aí a gente, né, vê pessoas lidando com ego, por exemplo, às vezes se desviando ali, querendo aparecer e não realmente querendo trazer a mensagem que tem que ser levada. E eu acho que é nesses momentos que precisam de alguém para aconselhar, para, né, Eu vou instruir. começar por você e conectar com ele, porque assim, Beleza. esse ministério, ele tem sim esse tipo de ataque, porque
é muito fácil a gente confiar nas nossas aptidões. É muito fácil a gente confiar naquilo que a gente acha que é bom. E porque às vezes a gente pode ser bom. Uhum. Porque Deus derrama dom, talento, e Ele derrama sobre santos e sobre ímpios, assim, Sim. sobre todos. Quantas vezes a gente tem aí na mídia e artistas que são de verdade extremamente talentosos, assim, e aquilo é um dom, aquilo é um dom que de fato, de certa forma, se há beleza, só podemos glorificar a Deus por isso, Amém. não por aquilo Sim. que é feito, mas pela manifestação, pelo homem, pelo ser humano tão limitado ser capaz de criar algo belo. Pela graça Isso de vem Deus, do né? Senhor. Sim. Só que é exatamente aí o ponto de perigo, porque quando se trata de ministério de música, nós estamos falando de ministro. Se estamos falando de ministro, estamos falando de servo, é o que eu estava falando lá atrás. De escravo. Então, assim, a gente não faz o que a gente acha que tem que fazer. A gente faz o que tem que ser feito. E quem que determina isso? Primeiro, as escrituras, né? Primeiro, o evangelho. Segundo, aí entram essas pessoas, a nossa história, a nossa base, a nossa igreja, os nossos costumes, assim, os nossos ensinamentos, aquilo que acreditamos, né? A visão que o Senhor nos deu, o lugar que Ele nos plantou. Então, esses ataques nada mais são do pecado mais antigo que a gente vai encontrar nas Escrituras, que é o orgulho. Sim. Porque no fim a gente acha que a gente é muito incrível, que a gente sabe o que tem que fazer. E esse é o risco que todo ministro de louvor corre. No meu caso, por exemplo, alguém que serve como eu sirvo, à frente lá, os americanos vão chamar de worship leader, né? Ou dirigente de louvor. Sim. Cara, é um risco enorme você achar que você sabe o que tem que fazer. Porque é uma linha muito tênue entre você precisa de técnica, você precisa de uma boa oratória, você precisa de Bíblia, você precisa de certa forma, entende como eu vou colocar isso, de carisma, as pessoas têm... Sim. Só que isso é o suficiente para que você... Isso é o suficiente para que você seja servo, isso é o suficiente para que você faça o que acha que tem que fazer. Sim. Então, o grande obstáculo é o orgulho, né? E isso que eu nem estou entrando no mérito da vida com Deus, da intimidade com o Senhor. O Salmo 25:14, se eu não me engano. Se estiver errado, depois o pessoal me corrige. Mas diz que o Senhor revela os seus segredos aos que o temem e os fará conhecer a sua aliança. Esse salmo é incrível. Por quê? Porque ele faz a gente ficar com o rabo entre as pernas. Tipo assim, que você vai ter orgulho do quê? Você vai achar que você sabe fazer o quê? Se para servir, para ministrar, para entregar algo, para abençoar as pessoas, ou para servir, como o processo do sacerdócio, meu, servir, ministrar na presença de Deus. Você acha que você tem o suficiente? Não, a Bíblia está dizendo que ele entrega os seus segredos, assim, ele fala ao coração do que o teme. Então, tipo assim, sem Deus a gente não consegue. O Ademar canta uma música que também é um salmo. Ele fala, meu louvor virá de ti na grande congregação. É assim, mano. Tipo assim, tudo é para ti, tudo vem dele e volta para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a grande tentação é essa, de achar que sabe o que tem que fazer. E qual que é o papel dessas pessoas? É interessante que, na minha história, esse papel ele não foi intencional, de tipo assim, daqueles que vieram antes de mim, que estão comigo, me apoiam, me abençoam, de tipo assim, não, vamos fazer de você um grande ministro de louvor. Não é isso. Não é desse jeito. Não, é relacionamento, é família. Por exemplo, meu filho tá ali, né? Vocês não viram, meu filho tá ali. Eu não lido com o meu filho na esperança de que ele vire algo. Quando eu falo de algo, é uma profissão, é uma atividade. Não, eu lido com meu filho como filho. É uma família. Nós somos uma família. Então, o que eu vivi com e vivo com esses homens de Deus, com essas mulheres de Deus, e vivo como família, é como estar numa grande família. Então, tipo assim, cada oportunidade que você tem um almoço, um café, não é uma coisa intencional de, vou te dar 5 dicas aqui pra você, ou sei lá, o pastor Ronaldo, Guguinha, 5 dicas aqui pra você mandar bem domingo de manhã. Não, não é.
É na mesa, é vendo como resolve conflito, é como que o texto bíblico faz sentido para a vida. É ministrando. Quantas vezes, o que eu mais aprendi sobre dirigir louvor foi vendo. Não foi, ó, Um passo a passo, né? como muito é hoje, né? Como o ChatGPT entrega pra gente as Sim. coisas. Você perguntar pro ChatGPT, ele vai te dar uma lista de informações importantes. Mas não, eu aprendi do lado, vendo dar certo, vendo dar errado, vendo a Deus se manifestar assim de forma incrível, vendo dias de silêncio de Deus, e é assim. Então, o orgânico é o mais belo. Sim. Então, isso tudo se mistura, eu acho que eu consigo responder o que vocês me falaram. Sim. Por causa dessa- Com é esse certeza. jogo de... Caramba, é. Sim. É muito mais no relacionamento, parece, né? Que você aprende as coisas que você Sim. pega, né? No contato, né? No contato. É isso mesmo. Sendo igreja, olha, em qualquer outro lugar, pode ser que não. Pode ser que a técnica valha uma boa... Sei lá, cara, uma boa aula pode resolver. Mas como igreja, eu, sendo da comunidade da graça, eu não acredito em nada que não seja por meio do relacionamento. Nossa. Então, quando eu falo, entenda o que eu tô querendo dizer. Sim. Não tô querendo... Quando eu falo desse desenvolvimento do serviço, do porquê fazemos aquilo que vamos fazer agora, porquê vamos cantar na igreja, porquê vamos servir. A comunidade, ela me dá essa resposta por meio das relações, por meio do relacionamento. Que legal. Sim. Para mim, esse é o grande... não conheço outra igreja, não conheço outro lugar, mas para mim é aí que a comunidade... Essa é a dor que ela ajuda a curar, sabe? Sim. Sim, você em algum momento falou também sobre, enfim, que você foi se desenvolvendo ali ministerialmente, mas aí você teve um momento que você falou, e eu nem tô falando isso quanto à intimidade com Deus. E eu queria entrar um pouco nessa área com você, né? A gente tem falado em alguns episódios da virada de chave das pessoas, né? A gente falou no episódio com o Davizão e o Samu, onde que foi o ponto da virada de chave deles em relacionamento com Deus mesmo, né? Onde eles pararam de somente ouvir falar de um Jesus para conhecer, né? Porque naquele âmbito deles ali, os dois filhos de pastores sempre estiveram no meio da igreja, e aí a gente falou muito sobre a virada de chave. Qual foi a sua virada de chave em relação à intimidade mesmo, sabe? Ixi, eu tenho inúmeras. Eu quero que mais chave A primeira, vire, na a verdade. primeira. Não, eu tô falando disso porque eu acho que é bom pro cristão passar por diversos processos onde você olha pra trás e fala, nossa, eu não sabia nada de Deus, mas agora eu conheço mais profundo. Aí, de repente, você vai pra um outro nível, você fala, nossa, eu achava que aquilo era bom. Não, não é. Não para, né? Por exemplo, eu acho que não é o primeiro, pra mim é o último. Por exemplo, esse Entendi. momento agora que eu vivo, assim, Uhum. de ouvir Deus minha forma de ouvir Deus, ela sempre foi do jeito mais simples que alguém pode explicar. Qual é? Por meio da palavra. É o jeito... É simples, mas não é o jeito que as pessoas querem procurar. As pessoas, às vezes... As pessoas, quando eu falo, não estou querendo generalizar. Sim, passa. Mas o que viraliza é eis que te digo, né? Tipo, é o profeta. É o profeta. E não é que eu desacredito do papel do profeta para a igreja. Mas não, a minha forma de ouvir Deus sempre foi o texto falando comigo, né? Mas ultimamente, assim, essa chave tá virando. Por isso que eu falo, a última chave que Sim. virou... Perdão. Quem passa? Até engasguei. É de ouvir a Deus em coisas inesperadas, assim. E de ter certeza que é a voz de Deus. Então, em lugares inesperados. Vou dar um exemplo. Eu... Recentemente, bem recente mesmo, a gente saiu nesse... A gente não tirou férias em julho, nem nada. As crianças estão de férias. Mas teve um dia desses aí que a gente quis passar o dia numa outra cidade. E nessa cidade... A gente gosta muito de ir pra essa cidade. Ela tem como se fosse um mosteiro. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas eu gosto de visitar esse mosteiro porque tem um cafezinho lá, que eu gosto de tomar o café deles. E eles têm uma igreja, assim, que sempre tá vazia. É uma igreja católica, mas ela sempre tá vazia e ela é anexa ao mosteiro. E é um lugar muito silencioso e muito bonito, de uma luz natural, assim. Às vezes eu gosto de ir lá e gosto de ficar pelo menos uns 5 minutos em silêncio, assim, lá dentro. Eu acho uma paz, assim, legal. E eu tava com a minha família e a gente entrou junto. A gente sempre entra em silêncio, sempre tem uma outra pessoa lá. Você não pode fazer barulho. Onde que é a cidade, meu irmão? É em Vinhedo, Vinhedo? pertinho. Vinhedo. Aí eu ajoelhei
Mas eu ajoelhei no lugar, tem um lugar lá de ajoelhar, Uhum. que é um espaço pra isso. Eu ajoelhei muito mais pela brincadeira, assim. Sim. Embora tava silêncio, mas eu ajoelhei para as crianças entenderem que aquele lugar era um lugar de se ajoelhar. E a minha esposa veio do meu lado. Até agora, eu não sei se a oração que ela fez foi entrando na brincadeira ou se foi verdadeira, foi genuína, foi. Mas eu não sei o que motivou minha esposa a fazer aquela oração. Sim. Só que ela orou ali, mano, coisas que entraram... Foram 3 frases, assim. Que eu tava assim, mas eu fiquei mesmo meio que, tipo assim, se as crianças falarem nada, eu vou orar um pouquinho aqui mesmo de joelho. E a minha esposa veio, foram 3 frases, assim, que foi a voz de Deus pra mim. Porque eram bíblicas, porque elas eram encorajadoras, porque elas me levaram mesmo pra um... Elas me levaram mesmo, elas me tiraram de um lugar, assim, tipo, uma nova chave mudou de, tipo, ó, você é isso, e é por isso que o teu destino é esse. Caramba. Então, é isso que eu tô querendo te dizer, assim, eu acho que o melhor momento de abertura de olhos, assim, é sempre o último. Mas eu lembro que lá atrás, para não deixar de responder tua pergunta, foi esse convívio com gente mais apaixonada por Jesus do que eu era. Caraca. Isso aí foi o que eu queria ser igual a essas pessoas. E aí você Eu acho começou isso numa bom. busca. Mas em convivência ou referência ali de pessoas distantes? Ou Não, tá no meio essas mesmo? pessoas que eu convivia, Entendi. que convivo até hoje, elas Caramba, são que mais da hora, apaixonadas por Jesus do que eu. Isso te motiva a buscar mais. Muito, muito. Legal. Assim, é o exemplo da minha esposa mesmo, assim. A minha esposa ela foi muito usada por Deus em 3 frases, assim. Então, isso me motiva. Isso é uma mudança de chave. Essas pessoas que elas revelam, assim, o quanto elas têm de Jesus num momento em que não tem uma câmera gravando, não tem um celular, nada contra, óbvio, mas eu digo, no ordinário, assim, no dia a dia, Sim. né? E aí eu olho, essas pessoas me servem de inspiração pra, tipo, não, eu tenho Sim. um caminho aqui pra percorrer. Legal. Legal. Você falou bastante antes sobre técnica, sobre... que é essencial na música, né? Acho que com o decorrer do tempo também veio... A internet bombou muito, Spotify, YouTube. E hoje uma música, entre aspas, né? O pessoal vê, uma música é boa quando ela tem muitas views. Uma música é boa quando o baterista é muito bom, o guitarrista é muito bom, o instrumental é muito bom. E hoje muitas performances a gente acaba vendo muito como forma de show, não como uma forma de adoração. Né? Como que a gente, tanto quanto ministro, né, quanto ministro de louvor, banda, instrumental, vocal, enfim, quanto as pessoas, elas adoram, mas não veem como show, porque eu já vi muitas pessoas, quando uma banda cristã tá louvando, fica de olho aberto, nossa, tal pessoa toca bem, mas como que a gente tem essa diferença entre show e uma real adoração? Não sei se ficou muito claro. Não, ficou claro. É que eu acho que essa pergunta, ela pode ser respondida por alguns pontos de vista. Eu acho que talvez o ideal aqui é do ponto de vista do ministro, do ministério. Porque a gente pode responder ela do ponto de vista do público, da Sim. igreja. Que também tem uma resposta aí, eu acredito que tem uma Sim. resposta aí. Mas vamos lá. Eu acho que passa primeiro... Isso não tem que negar, né? Hoje não há o que negar. De que as igrejas... Algumas igrejas, muitas até, têm recursos, têm os melhores equipamentos. A gente hoje tem acesso ao que ao que a Elevation está produzindo. A gente tem um vídeo de backstage mostrando que o culto que começa às 10, eles chegam às 6. E mostra todo aquele preparo, aquela... E aí, na hora que entra pro ao vivo, você parece que você tá... Todo domingo, parece que você tá numa gravação de um DVD. Essa é uma realidade, a gente não pode negar. Eu acho que, primeiro, cada realidade, cada igreja precisa saber o seu DNA, saber quem é, e tomar muito cuidado com a comparação, né? Tipo assim, de achar que só vale para Deus se for daquele jeito. Até Deus não se impressiona com a melhor das performances e mais rica em equipamento. Mas isso não tira a necessidade de ter preparo, responsabilidade, de ter pessoas que de fato têm vocação. Hoje, mais do que nunca, é necessário as pessoas que são vocacionadas para aquilo, né?
Eu acho que hoje o Ministério de Música, ele tá ficando muito, como que eu posso dizer? Eu acho que ele tá ficando muito duro para quem quer o ministério para passar tempo, ou porque de alguma forma admira quem tá lá e acha que cantar é fácil, acha que tocar é fácil, como se fosse só isso. Acho que os ministérios hoje eles estão fechando as portas para esse tipo de pensamento, exigindo bastante de quem tenha realmente vocação. Mas a chave para mim, assim, para equilibrar tudo isso, ela passa pelo propósito, ela passa pelo porquê. Então, por que a gente está fazendo o que está fazendo? Então, por que ser um bom baterista? Por que ser um bom dirigente de louvor? Por que estudar música para servir na minha igreja? Essa pergunta o ministro precisa saber responder. Porque essa pergunta não tem resposta de duplo sentido. Porque se é para a glória de Deus, aí vai além até das necessidades de tocar só o que você gosta, vai além de, tipo, se a sua igreja não tem o equipamento que você queria, vai além. Você pode ser, cara, o Mateus Assato, mas se a tua igreja te fornece aquilo, é ali que você vai servir de coração. Então, assim, ainda é sobre o coração, ainda é sobre o orgulho, ainda é... No meio de tudo isso, é vencer todas essas... Porque tudo pode ser uma grande distração. É vencer essas distrações com propósito. Tipo, por que eu tô aqui? Por que eu vou fazer o que eu vou fazer aqui? Eu acho que são perguntas importantes que precisam ser respondidas nesse momento. Sim, sim. Porque senão é só comparação, é só o que falta na minha igreja, meu pastor investe aqui. É sempre não sei o olhando quê, é sempre o o que o outro. outro pode fazer e nunca o que você pode fazer. Sim. É um perigo enorme. É um momento difícil mesmo. Caramba, é o que você falou, né? Do propósito. Independente da situação ali, do investimento que a igreja local tem, independente do momento, qual que é o seu propósito, né? Nós temos que ser movidos pelo propósito. Pô, muito da hora, muito legal. E aí, Guga, eu queria saber um pouco, né? Você comentou ali num momento entre família e tudo mais. E hoje, querendo ou não, você mesmo disse que as referências que você tinha antigamente, hoje você acaba se tornando uma pro pessoal que tá vindo agora, né? Pro pessoal que tá começando nesse mundo. Cara, eu queria perguntar pra você no âmbito da família. Quão importante, né? A gente sabe que é muito importante ter alguém do seu lado ali, a sua mulher, enfim, as pessoas que estão ali por trás te apoiando, te estruturando. Cara, quão importante é isso pra alguém que é tão visto, pra alguém que é tão admirado, pra alguém que é uma referência na área do louvor, mas em outras áreas da igreja também? Pra mim é fundamental, assim. Pra mim é a opinião deles que vale. Caraca. Não quero Chega ser em muito casa. duro. A minha esposa tem... Falar da minha esposa é emocionante sempre pra mim, assim. Porque ela tem um papel ela tem um papel, assim, onde a vida se torna completa, assim, por causa dela. Por causa do papel que ela tem na nossa casa. E eu não consigo me ver, assim, sem a opinião, sem o peso da opinião, dos caminhos, das orientações, e até da risada, Sim. até dos sonhos dela, assim, eu não consigo... Então, é fundamental, assim. O que a gente vive como família não é perfeito, Claro. mas a gente vê a mão de Deus, assim, se manifestando na nossa casa, na vida dos nossos filhos, assim. A gente tem uma expectativa enorme do dia que os nossos filhos vão ter um encontro com Cristo, assim. E estamos trabalhando para isso. Então, faz todo sentido, porque eu percebo que é em casa que a verdade precisa ser dita. Como eu disse no começo, às vezes as pessoas elas criam uma imagem da gente. Mas, por exemplo, eu tenho paz porque a minha esposa sabe quem eu sou realmente. Então, já houveram momentos de lutas, de batalhas, assim, em que eu vou colocar entre aspas, né, pra ninguém interpretar errado, mas em que eu precisei realmente da bênção da minha esposa. Tipo assim, você sabe que eu não tô bem, você sabe que eu tô desmotivado, eu tô cansado, e eu tenho um serviço, eu tenho uma função que Deus, ele nem precisa disso. Tipo, ele poderia levantar
outros 15 para fazer igual, mas essa responsabilidade é minha. Você me abençoa. E isso é fundamental. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente estava numa conversa, assim, onde... E no resumo, a opinião da minha esposa, ela tem um peso, assim, extremamente... Eu não tenho vocação, sabe, pra ser aqueles cara, o macho dentro de casa, que, tipo, é o que eu falo, é o que vale, tipo, não dá, velho. Tipo assim, eu dependo demais, assim, da opinião dela, dependo demais ela é muito coerente nas coisas que ela pensa sobre, e exatamente sobre isso. O que ela pensa sobre mim e sobre o ministério que eu exerço e também o ministério que exercemos juntos. Sim. Porque a gente lidera junto também. Porque da mesma forma eu vejo ter esse papel na vida dela, de coisas que assim, eu sei que, amor, essa tarefa aqui é sua, tal. Nossa, mas como, amor, isso aqui na sua mão é fichinha. É uma troca, né? É esse peso de opinião um do outro que não é forjada, que não é por barganha, porque eu quero algo. Não, é porque eu sei do potencial dela. Acho que a pessoa... Cara, eu tenho certeza que eu não exerço, assim, todo o potencial que a minha esposa sabe que eu tenho. Ela sempre enxerga mais. Eu preciso fazer esse exercício de acreditar mais no potencial. Eu até acho que algumas coisas já aconteceram na minha vida. O fato de estar aqui diz isso, de poder ser convidado para falar alguma coisa. Tô com medo de estar falando muito de aquela coisa meio... Fica à vontade. Mas a opinião que ela tem a meu respeito, assim, o potencial que ela vê em mim, eu preciso aprender a enxergar. Ia me fazer bem se eu conseguisse me ver do jeito que ela me vê. Que ela te vê. Então, assim, cara, respondendo a pergunta, é alimento, assim, essencial. Não tem jeito. É mais do que tudo. E aí envolve também toda a minha família, assim, meus pais, meu sogro, minha sogra. É muito importante ver o quanto eles, de certa forma, quando, sei lá, vou dar um exemplo, domingo de manhã, por exemplo, uma ministração de louvor, e aí eu sento pra almoçar com a minha sogra, assim, dela, tipo, olha, hoje, pô, você falou algumas coisas que você tava inspirado, sabe? Tipo, de você ver pessoas que te conhecem, que te amam e de alguma forma te dão um retorno, assim, de que mesmo te conhecendo, mesmo sabendo quem você é, num lugar de intimidade, não que eu seja ruim, pelo amor de Deus, mas ali, né, sabendo tantos detalhes de quem nós somos, né, do dia a dia, do sentado à mesa comendo um pão com manteiga, mas ali no serviço, ministrando, a pessoa, tipo, minha sogra, por exemplo, com muito carinho, fala, pô, você me abençoou muito hoje, e me dá um abraço, sabe? Poxa, isso aí não tem preço, né? Sim, muito legal. Você comentou sobre essa passagem de bastão, que querendo ou não, tiveram muitos ministros antes, Ademar de Campos, Ronaldo Bezerra, e você vê como você continuando esse legado, né, da Comunidade da Graça. E como é que você enxerga essa geração que está vindo, tanto no sentido comunidade, quanto no sentido geral? Eu acho que não é nem sobre passagem de bastão, não acredito nisso nesse momento, porque eu ainda sou um espectador do que esses homens caras e mulheres carregam e estão servindo. Então, eu acho que é muito mais sobre uma continuidade. Sim. E olhando para essa nova geração, eu tenho muita esperança, assim, dos ministros, e tenho visto muito fruto dos ministros de louvor que estão aparecendo, até mais novos do que eu, e que a ligação com a igreja local tem feito com que canções e que devoções e manifestações estejam agora visíveis para muita gente e que são fruto de um relacionamento com a vida da igreja, de um relacionamento... Então, assim, e eu faço parte de uma comunidade de ministros, que ela é organizada... Ela tem um conselho ali que organizou, mas o Rafael Bicudo, o Paulo Vicente, do Drops, a Amy, do F-Hop. É uma galera, assim, que já, são extremamente conhecidos, consolidados. Sim. E aí, a gente faz parte desse fórum, né? Esse ano a gente até estava junto lá em Curitiba. E aí você vê que parte dessa realidade de igreja local, de paixão por vidas, de paixão pelo serviço pastoral. Então, eu tenho muita esperança porque é esse DNA que eu conheço, é esse DNA que eu faço parte, por causa da minha igreja. E aí você vê que, não, isso está acontecendo em outros lugares, né?
Porque, e eu nem quero entrar no mérito de se é errado, se não é, se é missão, se não é essa a questão. Sim. Mas a gente também viu uma ascensão de muitos ministérios itinerantes, existe ainda, Sim. muitos cantores, muitos Sim. ministros, e para mim tá tudo certo, é que o que eu me identifico, aquilo que faz sentido para mim, é pelo encargo que o Senhor colocou sobre mim, como pastor também. Então eu me identifico com essa... Com esse povo, né? Que, tipo, Sim. o serviço tá totalmente atrelado ao que eles estão vivendo dentro das igrejas locais. Então, assim, eu tenho uma... Assim, é uma realidade já, de que há uma geração extremamente próspera, cheia de conteúdo, bênçãos de Deus, assim, pra nossa geração. Legal, fica aí. Fica aí, ó. Quem serão os próximos? Quem né? serão os próximos? E Literalmente. sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque nós estamos falando de igreja, né? Sim. A igreja é a noiva de Cristo. Sempre vai ter, velho, aqueles que o Senhor levanta para edificar o corpo. Então não vai faltar. Assim, que o Senhor multiplique mesmo, né? E que guarde o nosso coração, né? Que a gente se olhe como irmãos e não como concorrentes. Amém. Nossa, Amém. forte isso, É, né? porque pode acontecer, né, velho? Forte A isso. gente pode acontecer. E da gente olhar para, por exemplo, a gente tem feito eu já há alguns anos, e mais recentemente até pelos últimos projetos da comunidade, eu convivo muito com o Paulo César Baruch, assim, muito, Sim. né? Convivo bastante, eu participei de vários projetos que ele... E acabou se tornando vou rasgar aqui, eu era fã real, fã de não conhecer, assim, mas olhava para os projetos que ele fazia. Tem um álbum dele da época de CD mesmo, assim, que chama Multiforme, que aquilo mexeu muito com a minha cabeça, assim, com a minha musicalidade e tal. E de repente eu me vejo tendo essa oportunidade de conhecer esse cara quando não tem rec. Tipo, Sim. Sim. num carro indo daqui pra Campinas, assim, tipo, eu e ele conversando, e a admiração só cresce. Então a gente corre o risco de, tipo, não, puxa, eu quero ser isso, cara. Não é só sobre ser alguma coisa. Não é sobre o tanto de seguidor que esse cara tem, não, é sobre a vida com Deus, a história, a família, Intimidade. a devoção, a paixão pela palavra, a paixão pelo ministério. Então a gente corre, eu falei isso porque a gente corre o risco de olhar com concorrência, pelo amor de Deus, velho. Não, nós somos irmãos, é o Senhor que levanta para edificar o corpo. Sim. Então, Amém. que ele Amém. levante mais outros. Amém. E eu já vi, assim, algumas situações, acho que você pode dizer, que às vezes a pessoa tem alguém que é fã mesmo, uma referência, e aí depois que ela passa a conhecer essa pessoa, ela vira mais fã, mas muito mais pelo que a pessoa é. Pelo que a pessoa é, do que pela figura que ela aparenta ser na frente das câmeras ou em alguma gravação. Como foi isso com o Baruch, cara? Foi bem isso. Foi exatamente isso. Porque quando você vai pra vida ali como ela é, Sim. você pode se decepcionar, ou as pessoas podem se decepcionar com você, ou você pode se decepcionar, porque a realidade não é, às vezes, a foto que a gente vê, né? Ou a imagem que a gente vê no Instagram ali. Mas no caso do Baruch, cara, a admiração só aumentou, assim, primeiro pela máquina criativa e principalmente voltada mesmo para a edificação da igreja, assim. Ele tem uma paixão pelo canto das igrejas, assim, que ele criou, né? Sim. De uma igreja que em uníssono, assim, ela canta para Deus, ela se expressa. Então ele é um cara, assim, eu acho que como poucos, assim, talvez hoje, assim, o único de forma bem visível, que foi olhar mesmo para os ministros de louvor das igrejas, sejam grandes, pequenas, muito legal, e começou né? a abrir espaço, tipo, vem cantar, e dando estrutura, e dando, cara, isso para Legal. mim é... E assim, de um jeito, ao mesmo tempo, com abertura de coração, com espaço, mas no mesmo nível de profissionalismo, de seriedade. Então, sem contar as questões, assim, como ele cuida da esposa, do filho, como ele é com as pessoas que trabalham com ele, como ele é comigo, que já trabalhei diretamente com ele, assim, pô, é um negócio que eu fiquei, assim, de fato, é uma admiração que cresce. Caramba. E a minha relação com as pessoas que eu sempre foram minhas referências, assim, eu nunca me decepcionei com ninguém, assim. Que bom. A minha relação sempre foi de, tipo, eu espero que eles que nunca tenham se decepcionado comigo. Não que eu seja equivalente, Sim. mas assim, porque nesse nível é mão dupla. E quanto Sim. mais eu os conheço, eles também me conhecem.
Mas eu espero não ter decepcionado ninguém, nem vocês, Não, tá? que Por isso que eu isso, não de tô forma comendo alguma. essas Que coxinhas. isso, não. Não, fique em paz. Se Esse você não cara quer é decepcionar a gente, compulsivo. acaba com isso aqui. Não, que faz. Essa semana eu li um livro, chama Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bilbo. E ele legal. fala muito sobre isso, mas não inútil, ele fala, né? Ele explica melhor do que eu, claramente. Mas do inútil que é aquele que não tem... Ele não pega a glória, né? E ele fala, igual eu lembrei que você falou no começo, sobre ser escravo, mas não no sentido de, né, chibatada, igual a gente Não. tem na história, mas no sentido de o mérito não é seu. Isso aí. Né? E a gente tem muito hoje, igual eu comentei sobre a internet, a visibilidade, como as pessoas, os ministros, a gente não entra na questão do orgulho, que você falou algumas vezes. Como que a gente pode tanto, nós mesmos, porque querendo ou não, a gente toca, a gente querendo ou não pode ter um pouquinho disso, como a gente já repreende, como a gente já segue numa linha, igual você falou de eu sou o servo e eu vou seguir servindo, quanto, por exemplo, eu vejo que tal pessoa tá tendo esses indícios e a gente ajuda. Então, como a gente não deixa aí essa parte do orgulho entrar. Vamos lá. Jesus, primeiro. Sem Jesus não vai dar. Né? É óbvio, então, eu Sim. tô falando bem óbvio. Sim. Porque o que acontece? Essa mudança interior, ela é o evangelho de Jesus Cristo, que transforma a nossa capacidade até mesmo de querer produzir alguma coisa. Então, eu penso que esse caminho, o Eugene Peterson escreveu algo parecido que o Rodrigo Bilbo, mas ele focou nos pastores. Ele tem um livro que, se eu não me engano, se chama como que é? Não sei se tem a ver que se é o pastoreio, não era descartável, eu não sei, mas alguma coisa assim, que a gente tem que se fazer substituível de certa forma, aonde a gente e não substituível somente para que outros apareçam, não, é porque de fato a glória pertence ao Senhor. É aquilo que João Batista, é a vida de João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Eu gosto e porque quando eu falei de Jesus, porque a Bíblia ela é muito clara na instrução de como deve ser o nosso entendimento quando envolve o serviço e como de fato a gente deve ter uma consciência que o tempo inteiro a gente fica analisando qual que é a nossa motivação. Eu vou usar a história de João Batista. Vamos lá. Vê se isso não é um exemplo incrível assim que deveria ser ensinado para qualquer pessoa que quer servir na igreja. Porque servir na igreja é servir a Cristo, certo? E servir a noiva, servir a igreja. Tá? João, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Havia uma promessa sobre ele de que ele seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Ele vem de uma linhagem de sacerdote. Seu pai era um sacerdote. O caminho mais comum era ele se tornar um sacerdote no templo. Acredito eu que o mesmo templo que Jesus saiu derrubando todas as coisas depois ali na porta. Mas João Batista escolhe ir para o deserto. E ali no deserto ele é esta voz que clama do deserto. Então começa por aí. Quando ele escolhe para o deserto, ele escolhe ministrar somente a presença do Senhor. Ele é um sacerdote somente na presença. Ele é um ministro de Deus. Para Deus, na presença de Deus. E quando a gente precisa entender deserto, não só, não é que ele ficava sozinho no deserto, no meio do nada. Assim como Jesus foi levado ao deserto. Não, o deserto de João era uma comunidade de pessoas que ficavam no deserto. E sabe qual era uma das razões deles estarem ali? Era dizendo não às distrações da cidade. Já começa aí. Por quê? Era um retiro. E ali a pregação dele era poderosa, a ponto das pessoas irem para o deserto para ouvir ele chamar os religiosos de raça de víboras, que eles se arrependessem enquanto ainda era tempo. Jesus é batizado por João no Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus em seguida é levado para o deserto e o ministério de João Batista acabou. Já pararam para pensar nisso? Acabou. Acabou ali. Por que acabou ali? Porque ali se cumpriu aquilo que havia sido prometido pelos profetas e aquela era a vontade de Deus. E como que acaba? Acaba numa conspiração onde ele vai preso.
E a gente sabe, ele vai preso, ele morre Sim. de um jeito trágico. E não teve esplendor, assim, não teve Sim. não foi uma festa. Não, a morte dele é bem provável que tenha sido assim, entraram, pediram a cabeça dele por A causa princesa, daquela né? conspiração, né, de Herodes e de Herodias. E tipo assim, manda lá, ó, eu quero a cabeça de João. Alguém entrou, certeza, na cela, já arrancou a cabeça e levou num prato. Não foi uma, foi uma cerimônia. Sim. A ponto de, pouco antes, assim, a gente não tem como medir tempo, mas antes de João morrer, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Porque é aqui, olha, aqui que a coisa, mesmo para quem tem convicção, às vezes há dias que você fica, eu preciso ir mais profundo, preciso entender. Porque João Batista, que viu tudo isso, viveu tudo isso, batizou Jesus, sabia no seu espírito que estava fazendo algo que havia prometido o Senhor. Ele pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar assim, é ele mesmo que deveria de ter vindo? Na prisão ele teve uma dúvida. Quer dizer, eu não sei se uma dúvida, mas algo veio. Aí Jesus é maravilhoso. Aí Jesus fala assim: então vocês vão dizer lá para João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando e o reino de Deus está sendo pregado. Isso me arrepia. Porque quando Jesus dá essa resposta, ele sabia que João Batista era um homem cheio da palavra. Quando Jesus dá essa resposta, ele dá uma resposta. Havia um texto semelhante a essa resposta de Jesus no livro de Isaías. Quando ele dá essa resposta para João, é certo que João entende que eu sei quem é que está falando comigo. Eu sei que é verdade. Então, tipo assim, é isso. Por quê? Porque ele se declarou amigo de Jesus, amigo do noivo. O que importa é que o noivo fique feliz. Sim. Ele morre esquecido numa prisão. Mas importa que a alegria de Jesus estava sendo completa por meio da pregação do evangelho e o reino de Deus que havia chegado com ele. Amém. Nossa. Os mortos estavam sendo ressuscitados. Lázaro ressuscitou. Os cegos estavam enxergando. Os demônios estavam sendo expulsos. As pessoas que estavam com fome, elas estavam comendo. Multidões passavam a comer e estando com fome. Jesus, o reino de Deus começa a avançar ali. Jesus institui ali, chama os discípulos, né? Começa ali por meio de Pedro, ele fala assim, por essa pedra, eu vou começar tudo por aqui. Então assim, e João Batista é aquele que olha e ensina muito pra gente sobre o ministério, sobre esse ponto, porque ele diz assim, que eu diminua e que ele cresça. Como que eu posso resumir isso? Cara, é bem provável mesmo. Não vou dizer bem provável, mas pode ser que a partir desse podcast aqui, eu espero que não, mas pode ser que a partir desse podcast aqui, tipo, eu posso, vamos supor, eu não produza mais nada. Eu não componha mais nada, não cante mais nada, não lidere mais em lugar nenhum, sei lá. Ou pode ser que eu faça tudo isso com excelência, com fervor, pessoas encontrando a Jesus e à mesma medida que elas encontram Jesus, elas não lembrem nem quem eu sou, elas esqueçam de mim, porque eu só fui um caminho. O que João está nos ensinando é que isso é bom. Tipo, podem esquecer de você. Seja o melhor cristão possível, seja um discípulo apaixonado, seja uma pessoa que, de fato, a luz de Deus, a luz de Jesus por meio de você faz com que os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus. E se o seu nome, como diz os Arrais, né? E se o meu nome morrer com o meu corpo, tá tudo bem. A glória foi dada a Deus, as pessoas estão amando a Jesus e eu fui esquecido, tá bom, tá tudo certo. Porque é o que acontece com João Batista ali. Então eu acho que falta para nós esse tipo de mensagem. Eu até aconselho, né, um livro que eu vi também o Paulo Vicente do Drops falando desse livro. Chama Você Escolherá o Deserto. Tem muito desse conceito. Esse livro é assim... E ele prega muito sobre o deserto, né? É porque esse livro mudou a vida dele. E esse livro, quem lê, muda a vida. Muda. Esse livro mexeu muito comigo, né? Essa experiência da vida de João dessa forma. Então, assim, isso deveria acontecer com quem quer ser útil. Porque é sobre o nome de Cristo glorificado, né? E às vezes a gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa. Tipo, eu mereço. Eu mereço mais seguidor, né? E tipo, não, cara. Se vira, é pela graça. Você não merece. Cristo merece toda a honra e toda a glória, né? O Matt Redman é um ministro de louvor. E ele fala que todo ministro de louvor, ele deve ser como um pintor. E no momento do seu serviço, ele pinta um quadro.
E esse quadro é tão belo e tão bonito que as pessoas só conseguem enxergar o que está pintado, porque ele pinta sobre a glória de Deus. Ele pinta sobre quem Deus é. E esse quadro é pintado de forma tão bela que o pintor não é visto. Ele nem assina o quadro. Só a obra vale a pena. Só, tipo, aquilo que as pessoas estão vendo. Só a glória de Deus que está se manifestando é que é importante. Querendo dizer, o nosso papel precisa ficar em segundo plano mesmo. A gente é facilitador, a gente é um caminho, mas Jesus é o realizador, né? É como se o fruto de João Batista fosse ser esquecido, né? Tipo, o fruto da missão dele de levar a mensagem, de levar a palavra, é ser esquecido. Eu a acho ponto que era isso, era ser menor. menor. Acho que esse é o melhor termo, menor. Sim, eu já vi o Porque se próprio- ele fosse esquecido, a gente não ia falar não, dele sim, hoje. claro, Não, claro. Mas João, ele preparou... Mas acho que a grande vocação dele é preparar o caminho e ser... Uma curiosidade, até interessante. O amigo do noivo que ele fala que ele é. Uhum. Naquela época, nos tempos de Jesus, não sei se ainda hoje é dessa forma, mas o amigo do noivo, no momento do casamento, ele tinha um papel muito importante. O amigo do noivo, tipo o padrinho, ele ajudava a pagar os custos do casamento. Ele fazia parte daquela realidade. Uhum. Tava A ali no ponto, meio, mano, né? a ponto de no momento das núpcias, assim, da celebração, da intimidade ali do casal, o amigo do noivo, ele ficava meio que perto, assim, perto a uma distância considerável, obviamente. Mas pra tipo assim, atento, se eles precisavam de alguma coisa. Uhum. Sim, ele tava envolvido ali. E quando aquela noite era concluída, de Sim. tipo assim, aquele casamento era consumado, Uhum. havia um sinal lá de dentro, assim, do noivo, ele dava um sinal, Uhum. tipo, avisava, a ponto da... Aí o amigo do noivo se alegrava profundamente, Uhum. tipo assim, putz, aconteceu, casaram, Sim. missão cumprida. É João, cara, missão cumprida, tipo, eu sou menor que o noivo, importa que o noivo fique feliz, o noivo tá lá, ele tá feliz. Era o que João Batista falou, importa que Jesus fique feliz, Sim. que ele cresça e eu Ele diminua. diminua, que ele apareça. Cara, que legal, né? E você falando sobre João e falando sobre Paulo também, o Paulo do Drops agora eu tô falando, né? Não da Bíblia. Mas eu tava ouvindo o podcast, assim, cara, eu sou um grande consumidor de podcast, não é à toa que Eu a também gente tá sou. aqui, mas ele falou sobre um negócio que me marcou muito, que ele fala sobre a passagem de Lucas, que Jesus fala que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Verdade. A gente Ou falou seja- disso, acho que umas 2 da manhã. É, No dia que eu cara, dormi e nele, a assim- gente falou, mano, quais são as pessoas que mais gostam da Bíblia, os personagens? Ele falou, mano, João Batista. Aí ele me contou isso. João Batista e Mano, Paulo pra mim, conversando. cara. E aí, isso me marcou muito, porque é isso, ele passa a vida inteira não ligando pra figura dele, né? Ele tá ligando pro chamado. E aí depois Jesus vem, de certa forma, de certa forma não, né? Com toda certeza o chamado de João Batista é cumprido. E aí ele escuta do próprio cara que ele preparou o caminho a vida toda, de que dentre os nascidos de mulher ninguém foi maior que ele. Mas agora né? percebe como talvez, vou pôr um talvez aqui para não ser rude, como falta uma convicção plena do que é a graça de Deus por meio da cruz de Cristo. Porque dentre os nascidos de mulher jamais haverá alguém como João, que preparou o caminho de Jesus e o viu. Nós conhecemos Jesus porque ele vem e mora dentro da gente. Eu acho que falta essa convicção pro cristão hoje, mano. João Batista viu Jesus, batizou Jesus, andou, olhou e de certa forma não viu Jesus até um ponto, porque depois foi pra prisão e não viu o desenvolver do ministério. Mas nós conhecemos Jesus porque ele vem habitar dentro da gente. Isso deveria levar a gente para um nível de ousadia, de fé, de entrega, de compaixão, Temor, né? de temor e assim. Mas nós somos muito distraídos, né? Então a gente, claro, João Batista, eu também é um dos meus personagens preferidos, mas olha o que esse caminho aberto para o João, preparado por João, possibilitou para esse mero infeliz como eu. Esses meros simples, mas olha como nós não somos simples. Olha o tamanho do reino que há dentro de nós. Olha o tamanho da força que há dentro de nós por meio de Jesus, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Ele e ganhamos um novo coração. Então,
É um desafio diário, assim, de não esquecer. A gente fala da cruz, mas olha o que foi conquistado por meio dela, né? Assim, pela graça, porque a gente não fez nada. Sim. Pela graça. E quando fala sobre graça de Deus, eu, pelo menos, agora particularmente, um sentimento meu é esse sentimento de temor, cara. Tipo assim, cara, eu sou miserável, né? Sou miserável, meu, tipo... É um amor que constrange mesmo, é uma graça que constrange, né? Então, o que você falou é muito forte. Sim. E puxando um pouco, como que funciona e como que você enxerga a música? A gente tem os levitas, né, no Antigo Testamento. Como que você enxerga a música e qual o espaço dela no reino? Né? Se a música é apenas o louvor ali no começo, qual é o papel da música no reino de Deus e a importância disso? A música, ela vai para a eternidade. Toda manifestação de arte vai acabar um dia, né? Não consigo conceber, e nem olhando para as escrituras, que a gente vai ter alguém pintando quadro no céu. Ou fazendo um filme. Mas música a gente sabe que vai ter. Né? Há uma canção que vai ser cantada por toda a eternidade. Então a música tem tudo a ver com Deus. A música vem de Deus, ela faz parte de Deus. Demar às vezes fala que Deus é musical. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Ela não dá para desconectar, não dá para desatrelar. E o louvor, a Bíblia deixa muito claro que o louvor ele serve como uma arma de guerra, ele serve como uma arma de defesa. Porque a gente precisa fazer uma separação importante. O louvor ele tem a ver com aquilo que Deus faz. O louvor, pode ver, o louvor na Bíblia, quando há louvor na Bíblia, é sempre a partir daquilo que Deus fez, está fazendo ou vai fazer. O louvor ele tem a ver com feito. As canções de louvor que foram passadas de geração em geração, do Êxodo para frente, eram canções que representavam aquilo, para as crianças principalmente, aquilo que Deus tinha feito, aquele que abriu o mar, aquele que venceu o faraó. O louvor é sobre os feitos. Então, nós temos e servimos um Deus que não parou de fazer coisas incríveis. Então, nós não vamos deixar de cantar sobre os seus feitos. Porque ainda que ele não fizesse mais nada hoje, nós temos muito o que cantar acerca do que ele fez. Então, a música ele tem esse papel atual que não vai perder a relevância, a importância. E eu te digo, cara, eu não tenho problema nenhum com inteligência artificial, tem gente que tem medo. Mas tá aí uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, cantar com beleza sobre o que Deus fez, porque é só quem prova. Uma inteligência não consegue provar. Sim. Artificial ainda, ela não consegue provar do que Deus fez, o que Deus está fazendo. Dá pra você compor uma música no Suno, lá no... Dá, mas ainda assim ela vai partir de 2 ou 3 frases de alguém que sabe o que Deus fez. Ou sabe o que Deus está fazendo. Ou principalmente tem uma expectativa naquilo que Deus irá fazer. E tem gente que acha que a adoração é música. Se o louvor está atrelado àquilo que Deus faz, a adoração é sobre quem Deus é. Aí não necessariamente tem a ver com música, mas principalmente tem a ver com a vida. A nossa vida é adoração. Tipo, como eu cuido dos meus filhos tem a ver com adoração. Às vezes que eu precisei pedir perdão pro meu filho tem a ver com adoração, porque eu estava errado. Porque eu peço perdão para Deus, mas preciso pedir perdão pro meu filho. Eu errei com ele. Porque a adoração, ela tá ligada ao caráter de Deus. E se eu quero ser parecido com Deus por meio de Jesus, tem a ver com a mudança de dentro para fora. O pastor Carlos Alberto uma vez ensinou, e eu nunca mais esqueci. Ele falou, eu vejo vocês cantando sobre a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus não é uma luz que vai encher a igreja e mandar todo mundo pro chão. Não que isso não possa acontecer. Sim. A glória de Deus é o caráter de Deus. Então, se nós cantamos que queremos a glória de Deus, é porque a gente quer que Ele transforme a gente de dentro para fora. Fiz, uau, é isso, faz sentido para mim. Eu peguei, falei, é isso que eu quero. Porque nós nos tornamos parecidos com o que adoramos. E nem tem a ver com música. Pode reparar. Vocês, de tanto consumir podcast, vocês criaram um podcast. Ó. É o exemplo claro aqui. Né? Sim. Aquilo que a gente... Não, claro que tô falando que vocês adoram. Sim. Não. Sim. Vocês entendem a referência. Mas a vida é assim. A gente vai reproduzindo aquilo onde a gente gasta a nossa energia. E a adoração tem a ver com isso.
Não tem a ver com aquela frase, tipo, adorar é só a Deus. Não, tipo, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que pode concorrer com Deus, como se Deus tivesse diminuído a sua força. Não, é que a gente se torna distraído nesse momento. Mas a importância da música é pra gente entender ela como música e parte do DNA de Deus, mas sabendo fazer essa diferença. Porque também ajuda, porque daí, mas dá pra adorar cantando? Dá pra adorar cantando? Dá, mas você precisa entender o conceito de adoração antes. A gente, por isso que o ministério ele é de louvor e de adoração. Por quê? O João Alexandre já dizia isso, né? É sobreviver e cantar. Por isso que é louvor e adoração. Louvor a gente canta, adoração a gente vive. Então o ministério é louvor e adoração. Porque se eu cantar o que eu não vivo, ferrou. Sim. Né? Tipo, que todo mundo pode acreditar, mas Deus conhece o nosso coração. Sim. Não sei se eu respondi essa pergunta. Mas... Cara, Completamente. e puxa esse lado, né, da adoração fora do palco, fora do púlpito, fora Sim. do... É isso Que mesmo. na verdade vida, é né? onde tem que ter adoração, né? Sim, sim. Porque você não consegue... Aqui, por exemplo, vou dar um tiro no próprio pé. Eu posso fazer uma cara de adorador aqui, mano. Putz, se as pessoas olharem essa Achar conversa o- nossa e falar, nossa, que cara... Esse é um levita, Um adorador. adorador. E a realidade não ser isso, porque a adoração ela não se expressa assim, né? A adoração ela tem a ver com os frutos, né? Tem a ver com o que do caráter de Deus faz gerar vida. Aí, amigo, é o Senhor que faz, né? Então a adoração é a vida. O louvor é o que a gente canta e toca Uhum. e não vai acabar jamais, né? Então tem importância. Quanto mais a gente se desenvolver, nos aprofundar no que teologicamente, naquilo que na importância do canto, cara, aproveitar. Só no livro de Salmos, cara, acho que você perde a conta de quantas vezes Deus convida o povo pra cantar. Cantar. É pra cantar. Não tô nem entrando nos instrumentos que estão lá. São assim, mas é muitas, dezenas de vezes nas escrituras onde Deus convida o povo pra cantar. Por quê? Porque o cântico ele é um memorial. O cântico tem a ver com fé, com expectativa. O cântico olha para o passado como testemunho. O cântico olha para o futuro como aquilo, como profético que Deus vai fazer. Então, assim, Deus... Por quê? Qual a importância da música? Porque Deus manda a gente cantar e tocar. Sim. Deus mandou. Se quiser apagar tudo que eu falei, só põe isso. Porque Deus mandou. Apenas, a gente serve, a gente obedece. É isso aí. É o nosso papel. E, cara, assim, você falou muito sobre adoração entre família, com os filhos. E aí isso reflete, né, em cima do altar. E aí, levando um pouco pra esse lado, eu queria um negócio mais pessoal seu. Cara, qual foi a experiência mais louca que você viveu em cima do altar, cara? Mais louca. Pode ser recente ou pode Sim. ser a mais marcante, talvez. Eu acho que aqui eu vou lembrar agora de bate-pronto, assim. E porque geralmente essas experiências marcantes elas aconteceram dentro de mim. Elas não foram, às vezes, Um negócio físicas, pro... mas já houveram muitos. Mas eu vou dizer um testemunho assim. Numa ministração comum que eu falo. Num dia comum, num domingo comum de manhã. Num período de louvor abençoado, assim, mas não que tenha tido algum mover mais específico, assim, onde o tempo tenha passado com mais liberdade. Não, a gente estava dentro do nosso cronograma. E o pastor que assumiu depois ali para fazer a transição e o ofertório, ele teve uma convicção no coração de orar por cura, quem tivesse doente ali. E eu tenho essa prática, assim, quando isso acontece, eu nunca fico no microfone ou no violão, assim, eu peço pro Senhor me mostrar, assim, alguém. Eu não entendo muito bem como que Deus, mas eu sempre vou e o Senhor me direciona para orar por alguém. E eu faço isso por duas coisas. Para mostrar para os meus amigos ministros que eles podem, não é só através do instrumento que eles ministram, né? Eles podem ir lá e ministrar cura mesmo. E aí eu fui numa mulher, numa senhora. E aí ela falou que ela estava sentindo muitas dores e tal, nos ossos, nas juntas e tal. E eu orei por ela, e orei com convicção, com fé de que é muito bom orar por cura, porque a gente sabe que nós não temos a responsabilidade, assim, nós não temos o poder para curar. Então é muito bom depender de Jesus, assim. É muito bom orar por cura, porque a gente sabe que Pai,
eu quero tanto que você faça a tua vontade por meio de Jesus aqui, porque você já fez tantas vezes, faz de novo. Então, assim, a gente se percebe mesmo, pó mesmo, é só Jesus que pode curar, não é a gente? Então, eu não tenho, nossa, eu não tenho medo Dependência, nenhum né? de orar por cura. E aí, passou acho que algumas semanas, terminou um culto, ela veio me procurar, cara. E assim, depois ela me explicou os detalhes do que ela tinha, eu não vou lembrar o nome, mas eram muitas dores e que também tinham se desenvolvido em vários outros problemas. Ela resumiu ali na hora, mas ela, nos exames recentes que ela tinha feito depois daquele culto, tipo, ela estava plenamente curada, não tinha dor Glória a nenhuma. Deus. Era uma dor de articulações, assim, aquelas coisas que, tipo, meio... que as pessoas vão levando sim. e faz frio, dói demais e tal. Sim. Então eu lembro que essa minha experiência foi com cura, não foi exatamente com a música ali, com Mas o período. Foi uma experiência sobrenatural ali que te marcou. Foi, Que legal. foi isso aí. Cara, Legal. agora caminhando mais pro final, a gente sempre faz Sim. essa mensagem final. Antes da mensagem final, Fala aí, só fala aí. pra a gente saber o que esperar, né? A gente viu que você Verdade. lançaram uma música recentemente. O que a gente pode esperar pros próximos anos de lançamento, músicas autorais? Meses também, né? Dias. O que você tem aí? Eu tenho, assim, tem sido meu foco muito grande tem sido em desenvolver o trabalho do Ministério de Música da Comunidade da Graça Sede, agora não só como uma estrutura ali local que funciona, que corresponde aos nossos serviços, aos cultos, mas também encontrando caminhos de extrapolar ali só a nossa realidade e produzir conteúdo que chegue agora em mais pessoas, nas demais comunidades e tal. E aí isso aconteceu, né? O ano passado, no fim do ano, teve uma conferência lá na nossa comunidade do Canto das Igrejas, que o Baruch que organizou. E ali a gente teve a oportunidade de, como Comunidade da Graça, gravar um projeto, um EP, que na verdade vai sair os singles primeiro, né? E aí a primeira música saiu agora, que é Eu Sou Livre. Então, assim, a Comunidade da Graça, como Comunidade da Graça, não tinha um perfil, assim, no Spotify, com o nome Comunidade da Graça, com as músicas da Comunidade da Graça. Então, a gente tá feliz de não é começar nada, de dar continuidade a uma história que começou há muito tempo e que Deus continuou falando e agora tá abrindo portas pra gente fazer de novo. Então, a gente tem aí mais 5 músicas para serem lançadas esse ano. E ainda é um spoiler geral, assim, mas entre setembro e outubro a gente quer fazer uma nova gravação de um projeto aí totalmente diferente desse. Sim. A gente vai para algo mais... A gente vai mudar o formato, porque esse é um formato bem igreja, todo mundo lá, Sim. ao vivão, banda. Agora a gente vai para um outro caminho, mas onde a gente quer gravar também mais 4 músicas. Deus já nos deu 3 canções aí, que já estão numa fase de pré-arranjo, pré-produção. Essas músicas autorais. Esse projeto que a gente gravou no Canto das Igrejas, ele foi dividido. 3 são autorais e 3 são regravações. Então, as regravações são Eu Sou Livre, né, que é do pastor Ronaldo, Nova Criação, do pastor Ademar, e Tu É a Glória, da Raquel. Essa a gente regravou. E vem 3 canções autorais. 2 são minhas e uma do Lucas Cortázio. O Lucas é um dos compositores comigo, na verdade eu sou um dos compositores com ele, da música Tu És Deus, que o Canto das Igrejas gravou, que tá, que assim, muito lindo que essa música tá fazendo nas igrejas, assim, como que a mensagem do evangelho tem chegado para as pessoas por meio dessa música. É uma surpresa boa. E uma graça de Deus ter sido um dos compositores, de estar no lugar certo, na hora certa. E foi lá, né? Foram 2 dias antes, numa oficina, numa sala de composição, com algumas pessoas, tava eu, o Baruch, o Lucas, a Evelyn, a Milena, o Neto, algumas pessoas assim que o Baruch chamou. E a gente conversando, produzindo, criando, essa canção nasceu ali. Aí, 2 dias depois, ela foi gravada na conferência, meio que em cima da hora e viralizou, assim, chegou no coração das pessoas. Cara, que da hora. E aí, no meio disso, eu também tenho o sonho de algumas músicas que são autorais minhas, aí um projeto meu mesmo, pessoal. Então, esse ano eu pretendo pelo menos mais 1 ou 2 singles mais meu, assim, como Guga mesmo. E aí tem as participações que ainda vão sair. Eu tive uma participação numa gravação do Guilherme Kerr, uma participação do Rodrigo Campos, meu amigo. Então tem algumas coisas legais saindo. Tem E um o dia a dia negócio da igreja, né, acontecendo. Ministério de Jovens a milhão, que não era o papo hoje. Me chama na próxima. Não, Com certeza. E mas o meu sonho tem sido esse, assim, da Comunidade da Graça, da gente mostrar a realidade nossa de culto, de composições, de ministério, agora
pra todo mundo, não só pra nossa Sim. realidade ali. Pô, que legal. Legal. Cara. O furar a bolha. O sair Furar da a bolha A gente local acha que é um ali. bom momento pra isso, assim. Com certeza. E essa primeira música, assim, ela já foi muito legal, a repercussão, assim. Tipo, Aham. fez um barulho muito legal. Uhum. Gerou um sentimento muito bom nas pessoas. Foi muito legal, todo mundo andando, um Foi lado pro muito. outro. Ficou muito legal o clipe. O clima tá bem legal. Que O clima legal. tá bem legal. Legal. Que legal. Cara, antes da gente finalizar, a gente sempre faz esse momento com os convidados. É. Cara, essa câmera é essa. Qual que é a mensagem que queima no seu coração hoje e que você poderia passar pra quem tá assistindo agora a gente? Uma mensagem que queima no meu coração. De que Deus continua, por meio de uma geração, anunciando as suas obras e os seus feitos a uma outra geração. A igreja pertence ao Senhor, ela é imparável, ela é a noiva de Cristo. E os segredos que o Senhor tem, Ele confia àqueles que o temem. Então que você tenha ouvidos atentos para receber daquilo que os seus pais espirituais estão depositando. Que você seja tão temente a Deus a ponto dele confiar os seus segredos a você. E que você compreenda que você não consegue ser igreja sozinho. Igreja é o povo de Deus. E que existe algo que só você pode fazer no reino de Deus. Que você seja igreja para a glória dele. Eu acho que é isso que está no meu coração nesses Que dias. isso. Glória a Deus. Isso, glória a Deus, glória a Deus. E, obviamente, te agradecer por ter topado o nosso Eu que convite, agradeço, pô, de passou ter rápido. cravado o nome no Papo KN. né, É mais um importante, episódio. é importante pra Foi caramba muito pra importante gente, pra de verdade, nós. cara. De Obrigado. verdade, foi muito bom, foi um papo edificador, eu diria, né, que a gente tirou muitas dúvidas, que a gente aprendeu muito, e a gente sempre tem um presentinho, é básico, mas é de coração, Caramba, hein, mano, pra você vou sair bem guardar e vestido, lembrar né? Sai da com- gente, Sai com guarda-roupa. Ó, da hora, papo. mas a gente de verdade tem muito pra agradecer a você. Muito bom, E obrigado. quer falar mais alguma coisa aqui? É isso, né? Agradecer também, enfim, novamente ao Arthurzão, separou esse tempo aí Grande Arthur. pra entregar aí o produto dele, com a mensagem dele. Sim, Agradecer o pastor Marcelo também, né? Exato. Sempre. A gente tem uma eterna gratidão pelo pastor. sim. E reforçando, quem quiser te acompanhar, Guga, Pô. seus arrobas no Instagram, YouTube, isso aí. Spotify. No Instagram, @Guga Xavier. No Spotify também, como Guga Xavier, tem os meus últimos projetos lá, todas as minhas últimas participações como Guga Xavier. E no YouTube também, só colocar Guga Xavier que É isso, aparece aparece lá. lá. Tudo Bem que eu já fiz, é Tranquilo. fácil. É Mas isso. o Instagram é o melhor caminho, assim, Sim. de troca, de Sim. informações, às vezes as pessoas perguntam as coisas lá e te responde. Então É manda um isso. abraço pra sua mãe lá. Pode deixar, cara. Ela Você é vai doido. escrever lá. É que ela tava louca querendo vir. A gente tá com visita em casa, né? Mas ela acabou não Legal, conseguindo vir. Mas fica até a brecha, né? Do Guga Sim. aí. Gente, vocês estão vendo aqui no YouTube, acompanha a gente também no nosso Instagram, @papo.kn. Como o Guga falou, Spotify, ali, Papo KN também. Spotify Papo KN, mas no Instagram a gente tem Sim. aquela troca, né? Aquele contato. Mais próxima. A gente manda perguntas, ideias de episódios. Anuncia os então, próximos convidados. próximos também. convidados, então você pode fazer parte disso aqui, do que acontece aqui pelo Instagram. Exatamente. E dá uma de youtuber, se inscreve, deixa o like, ativa o isso aí. sininho. Eu sempre É lembro isso. isso, é muito youtuber falar isso. Ah, mas tem que falar. Mas é isso, importantíssimo, né? Teu arroba. Mas é isso. @vitor.xvrr. Meu é Dionísio com Z e 2 Os no final. É isso. É isso. Fiquem atentos aos próximos lançamentos no nosso Instagram. Dionísio. Underline Dionísio. Eu errei Acabaram meu de próprio corrigir a arroba. produção? Underline Dionísio com 2 Os no final. É isso. Mas fiquem atentos, principalmente no do Papo KN, que a gente avisa tudo por É lá. isso aí. E é isso. Gente, Guga, Muito obrigado. novamente, muito obrigado, cara. muito Valeu, obrigado. cara. É uma honra ter Uma honra. trocado esse papo com você. E quem sabe a gente fazer outros episódios aí, a gente Com sabe certeza. que você é um cara meio, né, Atarefado? atarefado, cheio de Ah, coisas. mais ou menos. Arruma um tempinho. Mas, pô, vai ser um É prazer te receber de novo. É isso, Isso. senhoras e senhores, Guga Xavier. É nóis. Valeu, galera. Valeu, galera.